Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e à população do laborioso concelho de Valongo e a todos os que estão connosco neste projeto democrático e unitário da CDU, neste espaço de participação, realização ao serviço das populações. Aqui estamos em mais uma iniciativa da nossa coligação, empenhados que estamos em levar a bom porto essa importante batalha que se avizinha, as eleições autárquicas marcadas para o próximo dia 26 de setembro. Uma batalha exigente, porque exigentes são também os nossos objetivos eleitorais, que apelam na sua concretização ao redobrado envolvimento de todos os ativistas e eleitos da CDU. Sim, camaradas e amigos, estaremos nesta batalha com essa perspectiva, determinados em reforçar e ampliar esta força que está no bom caminho e avançar aqui e em todo o território nacional. O balanço das candidaturas da CDU está feito. A CDU estará presente em todos os concelhos do continente e da Madeira e em 16 dos 19 concelhos dos Açores e em centenas e centenas de freguesias, envolvendo cerca de 40 mil candidatos, confirmando a nossa coligação como uma grande força nacional, com incontestável presença na vida local e com uma importante intervenção nos problemas das populações. Trata-se de um significativo êxito político que revela não apenas uma larga implantação da nossa coligação no país, mas essencialmente expressa a disponibilidade de milhares de homens e mulheres, muitos dos quais sem partido, com determinação, tudo fazerem para assegurar o progresso das suas terras, assumindo o distinto projeto da CDU. Um balanço muito positivo que nos dá acrescidas razões para enfrentar com confiança este combate que vamos coletivo e empenhadamente travar nestes dias que faltam até às eleições. Sim, temos razões para partir com confiança para esta batalha eleitoral que agora entra na sua derradeira fase. Temos razões para ter confiança porque temos, desde logo, nesta terra de trabalho, candidatos com experiência e capacidade de realização, conhecedores da realidade, dos problemas, dos desafios que se colocam ao desenvolvimento deste concelho e freguesias, e temos um projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência. Uma solução e proposta alternativa clara à gestão e projetos de outras forças políticas, seja PSD e CDS e seus sucedâneos, seja PS ou BE. Mas também a confiança de que quem tem um passado de realização nas autarquias e um projeto alternativo e de esquerda no poder local, que não deixam dúvidas quanto ao sentido e ao rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Vamos para estas eleições afirmando com convicção de que em toda a parte a CDU vale a pena. Temos um património único que nos orgulhamos. Assentamos a nossa ação na ligação às populações. Temos por todo o país obra realizada nas várias circunstâncias em que assumimos responsabilidades. Fomos pioneiros na resposta aos problemas mais prementes das populações logo após a Revolução de Abril. Foram os municípios geridos pela CDU que primeiro garantiram o direito à água e ao saneamento às suas populações. Mas são também, hoje, os municípios da CDU que mais se destacam na defesa da água pública, no combate às concessões que acarretam custos acrescidos para as populações, como aqui em Valongo bem conhecem. Foram os municípios da CDU que se destacaram na definição dos instrumentos de gestão do território, defendendo os interesses da população, a qualidade de vida, combatendo a especulação imobiliária e protegendo o ambiente. Preocupações, designadamente as ambientais, que assumem uma particular importância neste concelho, há anos confrontado com problemas decorrentes da localização do aterro em Sobrado. São os municípios CDU que assumem a valorização dos trabalhadores das autarquias, como mais uma vez comprova com o suplemento de penosidade e insalubridade
em que é evidente, na sua aplicação, o contraste das autarquias CDU no reconhecimento e consagração generalizada desse direito com a sua não aplicação na larga maioria dos municípios geridos pelo PS e pelo PSD. Sim, somos essa força que se caracteriza pela sua posição intransigente de defesa do ambiente, dos serviços públicos, do acesso à saúde, à educação, à cultura, à proteção social, à habitação e à mobilidade. Pela particular atenção que dá aos problemas das crianças, aos jovens, aos idosos, aos mais desfavorecidos. Uma força que não se resigna face às injustiças e desigualdades, que afirma com confiança que é possível uma política diferente. Uma força que, como nenhuma outra, defende um poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local que exige o verdadeiro projeto descentralizador, a regionalização, e não um arremedo de descentralização como que propõe o PS. Sim, somos essa força que se tem batido no passado contra as muitas e sucessivas tentativas vindas de vários governos de o subverter e que hoje continua na linha da frente da luta pela valorização e efetivo reforço da sua capacidade de realização autónoma. Não basta falar de vantagens, de proximidade, quando se quer alijar responsabilidades centrais e ao mesmo tempo teimar em manter por repor e devolver ao povo as mais de 1000 freguesias liquidadas contra a vontade das populações. De facto, a prometida correção do ataque às freguesias de Passos, Portas e Relvas ficou por cumprir em 2017, ficou por cumprir em 2021 e ameaça ficar por cumprir com a aprovação de uma lei de criação que tem os artifícios suficientes para deixar muito ansiado pelas populações por resolver. Nas últimas eleições, a CDU perdeu o vereador na Câmara Municipal de Valongo e o PS conquistou maioria absoluta, sem que isso representasse nada de bom para a população ou para o Conselho. Com isso perdeu a população, que deixou de ter no Executivo alguém com uma ligação e preocupação real e permanente com os problemas de cada uma das freguesias. Perdeu o Conselho, que deixou de ter no Executivo Municipal a defesa intransigente dos serviços públicos, dos trabalhadores e do ambiente. Deixou de ter uma voz intransigente na defesa da reposição das freguesias e no combate aos favorecimentos e ao jogo de interesses. Perdeu igualmente o Conselho, que passou a ter um Executivo Municipal incapaz de concretizar as obras e os projetos que há muito se arrastam no Conselho sem concretização. É por tudo isto que temos confiança de que é possível avançar e crescer conquistando mais votos e mais mandatos e afirmar a CDU como uma força indispensável e necessária para a defesa dos genuínos interesses das populações deste Conselho. Caros amigos, camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional para melhor defender os interesses dos trabalhadores do povo e do país. Num período onde pesam agravados problemas económicos e sociais, mais importante e decisiva é a presença e intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder aos problemas que as populações enfrentam. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e reforço da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade e da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida nacional destes anos mais recentes de intervenção dirigida à recuperação de direitos e condições de vida usurpados pela ação e decisão conjunta de PS, PSD e CDS em vários momentos e, em particular, no acordo que fizeram com a Troika estrangeira, durante as quais as forças da CDU, o PCP e o PEV assumiram uma posição determinante com a sua luta e a sua proposta. E nestes tempos de epidemia, para assegurar melhores condições de prestação de serviços de saúde e de vida que foram atingidos por medidas injustas e pelo aproveitamento que o grande capital dela faz. É essa intervenção que tem permitido, nestes tempos difíceis para o nosso povo, mas tão proveitosos para os grandes grupos económicos,
como demonstram os lucros arrecadados, a suplementar distribuição de dividendos em 2020, as adicionais transferências para os offshores, conter e minimizar uma degradação maior das condições de vida. Sim, já o dissemos e repetimos, foi com a nossa intervenção e com a proposta do PCP que foi possível assegurar, designadamente, o pagamento dos salários a 100% aos trabalhadores em layoff desde o princípio do ano. Garantir a 1.900.000 pensionistas aumento de pensões. Assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios-gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. Prolongar o subsídio de desemprego que abrange centenas de milhares de trabalhadores. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos, grandes problemas que se traduzem e manifestam em crónicos déficits estruturais, em problemas períodos de estagnação económica, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita. Problemas, muitos dos quais continuam com solução adiada, porque o PS, por opção, não tem política que se impunha para lhes dar resposta. Temos nas mãos problemas antigos e problemas novos que resultaram da epidemia e da deliberada ação exploradora e calculista dos grandes interesses económicos e financeiros que atingem severamente as condições de vida dos trabalhadores e das mais diversas camadas populares. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com o aumento de práticas e pressões de desvalorização do trabalho, das profissões, dos salários, com a desregulação dos horários, degradadas condições de segurança nos locais de trabalho, o aumento da ameaça de despedimentos coletivos. Na própria administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os salários, as carreiras, os direitos dos trabalhadores são igualmente desvalorizados e a permitida eliminação da precariedade continua adiada. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muito pequenos e médios agricultores que enfrentam grandes dificuldades e que se agravam com o aumento dos preços dos fatores de produção, como é o flagrante caso dos combustíveis e da energia, em relação aos quais se anunciam novos e agravados aumentos. Portugal poderia ir mais longe nos apoios sociais ao conjunto dos setores afetados, tal como no apoio ao investimento, visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. Precisamos de recuperar o país, recuperar no plano nacional, na economia, nos domínios da saúde, da educação, da cultura, nos mais variados setores. Há muitos anúncios à volta do programa de recuperação e resiliência, batizada de bazuca, mas não só a concretização tarda, como está cada vez mais dirigida para o sítio errado, para os negócios, para os projetos do grande capital e para os grupos económicos. As opções determinadas pelas grandes potências que estão por detrás do tal dito plano mais fazem temer que uma parte importante desses recursos, os do PRR, mas também do quadro financeiro plurianuais, constituam, sobretudo, uma transferência de recursos públicos para alimentar os lucros privados dos grupos económicos nacionais e estrangeiros que em Portugal são também financiados por essa via. São uma preocupação as cedências ao grande capital que se organizou já para tirar o máximo proveito de fundos, que dá parte do governo do PS uma cada vez maior abertura aos seus propósitos usurpadores. Para nós é fundamental que os fundos sejam aplicados numa política integrada que vise o desenvolvimento geral do país e cada uma das regiões, que contribua para a reconstrução do aparelho produtivo nacional, para a criação do emprego, que permita diminuir a nossa dependência externa, dar outra dimensão ao investimento público, pondo fim a anos e anos de restrições e satisfazer as necessidades do nosso povo. Mas desta realidade acumulada de antigas e novas situações emergem outros problemas.
desde logo na área da saúde. Neste plano, tardam medidas por parte do Governo há muito identificadas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, numa altura em que, para além da resposta necessária a todos aqueles que atestam positiva a Covid-19, mantém-se dificuldades no atendimento de utentes com outras patologias, para além de ser cada vez mais necessário preparar o serviço público para dar resposta às implicações futuras da saúde na qualidade de vida de uma parte daqueles que estiveram positivos com o Covid. A solução não passa, como alguns sugerem, para dar como alternativa aos utentes em listas de espera a prestação de cuidados nas unidades dos grupos económicos de saúde, mas por garantir no Serviço Nacional de Saúde o reforço de profissionais com valorização das carreiras e dos salários e dotar as suas unidades com equipamentos em falta. Sim, camaradas, este período da epidemia permite que se tire uma grande lição e ensinamento. Não fora, porventura, o Serviço Nacional de Saúde, com as suas debilidades, com as suas fragilidades, pois então tenhamos a consciência que nunca seria o setor privado que resolveria este combate à epidemia. Foi o Serviço Nacional de Saúde, foram os seus profissionais que o defenderam. Tal como tardam na área da educação, olhamos com preocupação o facto de estarmos a pouco menos de um mês do início do ano letivo, quando era desejável que o Governo apresentasse soluções eficazes para que as escolas reúnam as condições necessárias para enfrentarem o novo ano letivo após um período longo de ensino à distância. O ano letivo vai começar com menos 3.000 professores e menos milhares de outros técnicos e assistentes operacionais. O PCP tem apresentado soluções nos diversos domínios que, a ser adotados, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e das desigualdades e injustiças que persistem. Tem sido o caso de inúmeras propostas para melhorar direitos laborais, para prolongar moratórias bancárias, para defender inquilinos e pequenos e médios empresários das consequências de previsíveis incumprimentos, a proposta para fixar um regime máximo do preço da energia e combustíveis, em muitas outras áreas a fazer. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, incluindo os salários na administração pública, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que têm mais anos de descontos, na valorização da produção nacional, no apoio à infância e aos idosos. Há alternativa. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. É a isso que o Governo tem de responder. O PCP determinará a sua intervenção política sempre assente no seu compromisso primeiro e principal, que é com os trabalhadores e com o povo e não com qualquer governo. Agora que entramos na derradeira fase desta importante batalha eleitoral, não podemos descansar. Falta pouco mais de um mês. Precisamos de continuar a reforçar o trabalho e a mobilização e o apoio da CDU em todo o lado. Porque a eleição de mais candidatos na CDU em 26 de setembro é a garantia em cada freguesia e concelho de um trabalho ao serviço das populações, de uma resposta aos seus problemas, garantia do poder, com o reforço da CDU, dar uma verdadeira resposta aos problemas do país, dos trabalhadores e do povo. Sim, estimados camaradas e amigos, nós sabemos a relação de forças que existe aqui neste Conselho. E poderíamos dizer que temos uma lista como outros têm listas. Só que há uma diferença enorme. É que a CDU tem projetos, tem homens e mulheres perfeitamente normais, como nós, mas a sua diferença é que, de facto, tem esse projeto que está consubstanciado na CDU para melhorar as condições de vida dos povos das suas terras. E é isso, essa grande responsabilidade e essa garantia que a CDU dá. Podem contar com o trabalho, com a honestidade, com a competência da CDU. Podem contar que estes homens, mulheres e jovens que aqui estão como candidatos, se eleitos, vão garantir
aquilo que aqui está a ser dito neste momento para a defesa e desenvolvimento do Concelho de Valongo. Vale a pena votar na CDU. Viva a CDU!